E aí, povo? Fala, meu povo. É o seguinte, até pouco tempo atrás, vocês iam estudar, porque eu sei que vocês estudam bastante em casa, aí vocês estudavam para as avaliações, só que ficava na dúvida, e fim de semana você não tinha contato com o professor. Estamos tentando mudar, aproveitando a tecnologia de comunicação que a gente está utilizando, a gente está tentando mudar isso, nos aproximar um pouco mais para tentar te ajudar nesses estudos que você vai estar enfrentando aí no seu dia a dia. E aí, minha galera do Fundamentos, nós vamos trabalhar alguns exercícios dessa lista e vamos disponibilizar hoje para vocês se preparar nessa prova que vai acontecer nessa semana. E aí vocês vão aproveitando, assiste um vídeo e na dúvida procura lá no nosso grupo no WhatsApp para que a gente possa estar ajudando você também. Eu vou aproveitar e fazer o da atividade de ontem. Ontem nós tivemos nossa atividade lá em sala e nós vamos estar resolvendo as duas aqui para que todos tenham a noção certa daquilo que deveria ter feito. Alguns fizeram, outros nem tanto, mas vamos lá, para que todo mundo possa, no conforto de casa aí no sábado, no domingo, assistir o vídeo uma, duas, três vezes para poder aproveitar e entender bem esse assunto para a gente sair bem na nossa prova aí. A primeira questão, ela fala o seguinte, a expressão, aí ele já me deu a função pronta. Então a questão número 1, ela parte da ideia de que P de T é igual a 1K, que eu não conheço, que é uma constante, vezes 2 elevado a 0,05T. Então ele me deu essa expressão. Observa que a minha variável da função é a variável T. Ela aparece aqui no expoente. Então nós estamos falando de algo que é exponencial. E aí, seguindo o raciocínio, essa expressão ela fornece o número P de milhares de habitantes de uma cidade em função do tempo. Então esse P de T significa população. População em milhares. População e diz que está em milhares. Beleza, show de bola. Vamos tocar o barco aqui. Pam, 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 pam. E fala que é em função de T em anos. O nosso tempo está em anos. Que é o T. O meu T é tempo, que é medido em anos, população de uma cidade, bem aceitável isso aí. Se em 1990, aí ele cita o primeiro, em 1990 existe uma população, ele fala que existe 300 mil habitantes na cidade. Então, ó, se em 1990 essa cidade tinha 300 mil habitantes, quantos habitantes aproximadamente, não sei a população, que ele fala no ano 2000. Não sabemos a população no ano 2000. Beleza, essa é a pergunta do problema. População no ano 2000. Isso aqui é o que nós tínhamos para resolver ontem, para a gente trabalhar essa questão. Exponencial, show de bola. Esse 1990 é onde começa tudo. Então esse aqui é o meu inicial. Então eu parto da ideia que a minha população, vamos escrever aqui a nossa resolução. Vamos começar a nossa resolução. Essa população no ano de 1990 é onde começa o nosso cálculo, onde começa a nossa base de cálculo para resolver essa questão. E ele diz que 1990 são 300 mil habitantes, ou seja, nossa população inicial. Nossa população no tempo zero é igual a 300 mil habitantes. É isso que ele está me dizendo. Que a população inicial, ou seja, não passou tempo nenhum dentro desse processo de cálculo, tudo começa em 1990. Começa com 300 mil habitantes. Mas observando a minha função, quem é o P de zero? P de zero na função é o K que multiplica 2 elevado a 0,00... Opa, é só o zero. 0,05 vezes 0, isso aqui tem que ser igual a 300 mil. Show de bola.
0,05 multiplicado com 0 vai zerar, ou seja, eu fiquei com K vezes 2 elevado a 0 igual a 300 mil. Sendo assim, 2 elevado a 0 é 1. Se 2 elevado a 0 é 1, 1 vezes K é o próprio K. Então K é igual a 300 mil. Ponto. Achei o valor da minha constante dentro da minha função. Então a minha função, que era P de T igual a K vezes 2,005T, passa a ser, portanto, o meu novo P de T vai ser 300 mil, valor de K, show de bola, ó, 300 mil, vezes 2 elevado a 0,05T. Continua dependente de T. P depende de T. Olha o meu T. Lá no exponencial, lá no expoente da minha expressão. Tudo lindo. Aí ele pergunta em 2000. Ou seja, 10 anos depois. 1990 é o 0. 91, 1. 92, 2. 93, 3. Ou seja, é o 10. 2000 é o tempo 10. Ele perguntou para nós o P de 10. Então quem que é o P de 10? É 300 mil vezes 2 elevado a 0,05 vezes 10. E aí essa brincadeira aí vai gerar um P de 10 igual 300 mil vezes 2, 0,05 vezes 10, multiplicação por 10, andar com a vírgula, fica simplesmente 0,5. Ou seja, meu P de 10 é igual, pegando uma calculadora, vamos usar a calculadora que está aqui, deixa eu usar, 500 mil, vezes 2 elevado, opa, cadê o digníssimo parênteses? Eita, nós, beleza, vezes 2 elevado a 0,5, fechei, igual 424.264 pessoas. 424.264 habitantes. Ele fala que aproximadamente, então se é aproximadamente, perdida ali, é a letra C. Portanto, assim, minha resposta, aproximadamente, a letra C, trabalhando com 423 mil pessoas. E aí pode vir um questionamento. Por que é tão longe assim, né? Não, nós estamos falando de uma diferença percentual muito pequena. São 1000 e poucas habitantes e tudo relacionado a esse 2 elevado a 0,5. Você, com acesso a uma calculadora, você tem um valor mais próximo, com um número de casas decimais muito grande. Se eu fosse fazer uma aproximação aqui de 1,4 para 2 elevado a 0,5, seria raiz quadrada de 2. Esse vezes 300 mil ia dar bem próximo disso aqui. Beleza? Então essa aqui é a nossa resposta para este exercício aí. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pergunte lá no nosso grupo da disciplina lá no WhatsApp. Obrigado, gente. Daqui a pouquinho tem mais.